Alguma outra questão, por favor? Internet. Boa noite, professor. Boa noite. Nós estamos transmitindo esse café filosófico pelo cpflcultura.com.br/ao vivo, onde mais de 600 internautas já passaram e muitos participam enviando perguntas. Você citou Heidegger na sua fala e o Batista Alves da Paraíba cita Nietzsche. A falta de amigos faz pensar em inveja ou presunção. Há pessoas que devem seus amigos a feliz circunstância de não ter motivo para a inveja. Nós gostaríamos de pedir para você tecer um comentário sobre essa frase de Nietzsche. Eu vou voltar ao tema do Veja Bem. Nietzsche é um pensador complexo, seria muito melhor um que já deu uma brilhante exposição aqui, o professor e meu amigo Oswaldo Jacó, que é um especialista em Nietzsche. Para religiosos e filósofos, uma situação superior, apesar do valor da amizade, uma das obras definidoras da filosofia ocidental se chama o Simpósio, ou seja, o banquete, em que amigos bebendo discutem questões sobre a filosofia em Platão. A pessoa superior, tomando um gancho nietzschiano, seria a pessoa que não necessita muito dos outros. Tomada da sua própria riqueza pessoal, essas pessoas não precisariam se comparar e poderiam viver à margem da inveja porque autônomas. Pessoas que podem ficar sozinhas e estão bem são pessoas excepcionais. Mostre-me um homem sem paixões, de Shakespeare, e eu o seguirei, na peça Hamlet. Acontece que a maior parte de nós não é esse tipo de pessoa. A maioria de nós não se constitui nesse tipo. Nietzsche, que tinha poucos amigos, Nietzsche, que se apaixonou por uma mulher que não gostava dele, caso único na história também. Nietzsche, que cada vez mais, diz no Et Homo, tem dificuldade em conversar com as pessoas, porque as pessoas vão lhe parecendo comuns. O problema de uma inteligência brilhante, como a de Friedrich Nietzsche, que morre louco em 1900, é que se você não pensa o clichê e o comum, se você não comenta a mesma revista semanal que todas as pessoas comentam, e mais curiosamente ainda acham interessante, que é um mistério absoluto para mim, você vai ficando cada vez mais isolado. Se você for original e inteligente, você vai ficando isolado. O risco do autoconhecimento é um certo grau de solidão. Precisar de grandes grupos, não poder ficar sozinho, estar falando ao celular o tempo todo quando estiver sozinho, estar ouvindo música o tempo todo por não suporta o vazio absoluto do eco de um cérebro sem preenchimento, é talvez a bênção, e tornando a Voltaire, que as pessoas felizes e simples têm. Citando Voltaire, no Filósofo Ignorante, um pouco de saúde, nenhum escrúpulo e alguma estupidez caracterizam uma pessoa feliz. É preciso pensar que a necessidade dos outros é, ao mesmo tempo, algo estrutural e, ao mesmo tempo, é uma dor. E que grandes personalidades viveram em relativo isolamento. Mas isso não é, naturalmente, uma regra. E o homem que propôs essa ideia, um dia se abraçou a um cavalo e enlouqueceu. E nunca mais recuperou a razão. E escreveu textos que nos fizeram nunca mais recuperar a nossa razão. É uma vingança de Nietzsche. Nunca seremos como ele, mas vamos ter a mesma inquietação. Eu já disse aqui certa feita que é a dor que eu tenho de ter a inteligência que eu chamo de grau Salieri. Salieri é a personagem que, numa composição fictícia, invejava Mozart. Se eu fosse Mozart, eu seria um gênio. Mozart não inveja ninguém. Mozart produz. Se eu fosse absolutamente estúpido, eu não teria problema, consideraria Mozart complicado. Porque o estúpido acha que se ele não entender o texto, só pode ser uma coisa. O texto é difícil e complicado e enrolado. O estúpido tem alegria de ler Heidegger e dizer, esse autor não tem clareza, eu não estou entendendo. Este Kant não tem um texto bom. Essa estupidez é invejável. É invejável. São as pessoas que escutam Beethoven e dizem, é muito demorado, tem muitas notas.
São as pessoas que olham para Pollock e dizem, isso eu pintaria também. Este grau de imbecilidade é uma bênção absoluta. Essas pessoas andam pelo mundo felizes. E tudo que elas não entendem é complicado, enrolado e falta objetividade naquilo. Os gênios são gênios. E aí vem onde eu estou. Não sou suficientemente estúpido para achar que quando eu não entendo, o problema é o texto. E não tenho a cabeça de Nietzsche ou de Heidegger. É uma dor. Eu reconheço que Nietzsche é um gênio, mas eu não sou. É uma dor. Eu chamo de grau Salieri de inteligência. Eu entendo Mozart, ninguém mais entende. E os outros acham Mozart ruim. Eu sei que Mozart é genial, mas eu não consigo compor como ele. É uma prisão. É uma prisão. Quisera eu poder acreditar que eu terei uma espécie de segunda época, os mais velhos vão entender isso. Uma segunda chance. E vou voltar como genial criador. Mas por enquanto sou a pessoa capaz de admirar a inteligência de todo mundo, mas não ser capaz de produzir nem 1/1000 do que Beethoven, Nietzsche, Proust ou Machado escreveram. É uma espécie de prisão. Por isso que eu estou condenado à mais absoluta e total inveja rancorosa de ter nascido neste patamar da pirâmide alimentar. Não ter a felicidade do plâncton, nem o orgulho da orca. Mas está no meio, uma espécie de camarãozinho, no meio de tudo isso. Saibam, gente, isso é uma dor. Isso é uma dor profunda. Eu me vingo explicando essas pessoas. Eu me vingo fazendo isso. Outra questão.